O quinto compromisso, e para mim é o penúltimo compromisso de um pastor discipulador, que realmente é um pastor que entendeu a sua obra principal na igreja local, é que ele precisa promover o discipulado na igreja. Veja que antes, no quarto compromisso, é que o pastor precisa ser exemplo, ser modelo, viver isso. Agora, depois que ele está sendo padrão para a igreja, ele pode ser um promotor do discipulado. E deve ser ele mesmo. Os pastores precisam, a maior demonstração que um pastor pode dar de que o discipulado é a coluna vertebral da igreja, é liderando ativamente o seu pequeno grupo. Agora, além disso, o pastor pode fazer algumas coisas em conjunto com a sua liderança da igreja, tomando algumas atitudes. Primeiro, a missão, a visão e os valores da igreja devem ter compromisso com discipulado. Nós estabelecemos no ano de 2010 aqui em nossa igreja, nós nos assentamos com os nossos presbíteros naquela época, durante 3 meses, para definirmos alguns objetivos específicos para a igreja. E dentre esses objetivos, nós definimos qual seria. Lógico que a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos, mas nós resolvemos fazer um recorte em cima disso e focarmos e definimos que a nossa missão como igreja local é formar uma geração de homens e mulheres cristãos, discípulos de Jesus, comprometidos com os valores do reino de Deus. E nós colocamos como um dos nossos valores o discipulado bíblico. Mas colocamos também o amor a Deus, o amor ao próximo. Colocamos uma espiritualidade cristocêntrica, como nossos valores a família, como nossos valores uma liderança discipuladora, que é discipulada e também discipuladora. Então, a visão da igreja gira em torno de formação espiritual. E aí, não adianta apenas colocar no papel essas coisas voltadas para discipulado e os nossos eventos, os nossos programas permanecem os mesmos de uma igreja tradicional. Os nossos programas e eventos agora têm que ter um propósito de discipulado, de formação espiritual. Não fazemos apenas para manter as pessoas ocupadas. Então, o pastor da igreja e a liderança da igreja precisa, além disso, precisa que os ministérios, os departamentos da igreja tenham compromisso com o discipulado no centro de suas ações. Porque há uma diferença entre liderar reuniões de um departamento ou de um ministério, sentar-se no início do ano, fazer a agenda com a liderança e aí cumprirmos aquela agenda. E discipulado é lidar com pessoas, é liderar pessoas, é pastorear pessoas, é cuidar de pessoas. Então, tem mais ou menos uns 7 anos que eu venho construindo essa ideia na minha igreja local de que precisamos de líderes que liderem pessoas e não apenas reuniões, eventos e programas. Uma outra atitude que é importante ainda dentro dessa promoção do discipulado na igreja é que todos os membros, antes do batismo, ou pessoas que vêm de outras igrejas, evangélicas, antes de se tornarem membros da igreja, elas devem ter conhecimento dos compromissos de discipulado da igreja e devem subscrevê-lo. Então, em nossa igreja, por exemplo, as pessoas não são batizadas ou não se tornam membros sem antes elas passarem pelo curso Novos Membros, porque ali nós vamos apresentar o que é a igreja do ponto de vista bíblico revelado nas Escrituras.
nós vamos mostrar para essa pessoa um pouco da nossa missão, visão, valores, os compromissos que nós temos com a formação espiritual, como a pessoa pode ser membro da igreja, o que se espera dele como membro da igreja, os compromissos que ele precisa assumir também e como ele pode servir na igreja. Conhecer um pouco da nossa história, da nossa visão e da nossa estratégia de edificação do corpo de Cristo, para que elas possam tomar uma decisão consciente de se tornarem membros da igreja. Além disso, o pastor discipulador, no afã de promover o discipulado na sua igreja, ele deve haver uma força conjunta de todas as lideranças da igreja para ingressar todo novo membro da igreja num treinamento de discipulado e em pequenos grupos de discipulado. A nossa igreja tem uma escola de treinamento em discipulado, que é uma escola básica, que nós chamamos de escola de discipuladores. Então a pessoa se converte, ela faz o curso novos membros, ela é batizada, mas ela é orientada a ser treinada para ser um discípulo que faz discípulos. Isso aqui é básico, isso é pré-requisito, de maneira que ninguém vai alcançar, talvez, uma liderança lá na igreja sem ter passado por isso. Nós nivelamos o conhecimento por cima, ou seja, todo membro recebe esse tipo de informação, de orientação, de doutrinamento bíblico. Todo membro, do pastor, do presbítero, ao membro comum da igreja. Eles fazem a escola de discipuladores. E assim, a escola de discipuladores na nossa igreja é um programa de formação e capacitação de discípulos, objetivando a fazerem novos discípulos. Não é apenas um material que faz parte de um currículo que nós adotamos esse ano e no ano que vem nós vamos usar um outro material para qualquer pessoa, seja aquele que está chegando agora, seja aquele que já está há 10 anos na igreja. Não. Toda pessoa, ao entrar na igreja, ela passa pela escola de discipuladores. E nós temos um treinamento continuado dessas pessoas, depois que elas terminam a escola de discipuladores, sim. Mas antes dela fazer outros treinamentos, qualquer outro tipo de treinamento que a igreja ofereça, ela precisa fazer o básico. Porque nós temos essa filosofia em nossa igreja. Ninguém tem direito de saber mais quando não sabe menos. Então é preciso saber aquilo que é básico. Dentro dessa promoção do discipulado na igreja, o pastor precisa pregar sobre o discipulado. Eu faço essa sugestão, que você dedique anualmente uma série de mensagens sobre discipulado, sempre para renovar e atualizar esse princípio bíblico para a sua igreja. E por último ainda, dentro dessa questão de promover o discipulado na sua igreja, querido pastor, escreva a visão de discipulado de sua igreja. Se a sua igreja tem boletins, faça isso. Tem site, coloque isso lá. Tem banners, faça isso nos banners. Mas é preciso que a igreja esteja saturada dessa verdade do Evangelho. Porque a gente propaga aquilo que a gente acredita. Então, se um pastor acredita em discipulado, e que esse é o caminho para uma igreja saudável, bíblica, ele precisa fazer disso a sua força motriz, precisa ser a sua prioridade. E o último compromisso, né, não se esgota aqui, mas por enquanto isso, são apenas 6 compromissos que eu julgo que são importantes na vida de um pastor que quer fazer do discipulado a coluna vertebral da igreja. Ele precisa promover treinamento continuado. Eu até já antecipei isso aqui, lá no item, no compromisso 5, que
por exemplo, uma coisa que nós temos falado na nossa igreja é que nós precisamos conhecer ao Senhor e continuar conhecendo. Nós precisamos crescer, não podemos parar. A escola de discipuladores é pré-requisito para poder fazer qualquer outro tipo de treinamento. É o básico. Mas você, o membro da igreja, não deve parar aqui. A escola de discipuladores não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Então a igreja precisa receber treinamento continuado, principalmente os seus líderes, principalmente aqueles que estão envolvidos no ministério da igreja. Porque a utopia, o ideal, o sonho de todo pastor é toda a igreja envolvida com a sua missão, com o seu ministério. É toda a igreja envolvida com a sua missão de pregar o evangelho e fazer discípulos, e exercer o seu ministério conforme os dons e talentos que Deus deu a cada crente para o exercício da vida cristã, para promover o crescimento da igreja local, da igreja do Senhor. Então, se o papel do pastor é treinar os santos para a obra do ministério, os líderes da igreja precisam de capacitação e treinamento contínuos. É preciso sempre estar bem preparado para melhor servir ao rei. Então nós temos esse slogan também, voltado para o treinamento. Melhor preparado para melhor servir. Eles vão precisar de outros tipos de treinamento. Eles precisam desenvolver habilidade para evangelismo pessoal, para aconselhamento bíblico. Eles precisam aprender a interpretar as Escrituras, a liderar de forma bíblica. Eles vão precisar aprofundar um pouco mais no conhecimento da sua fé, até para poder defendê-la melhor. Eles vão precisar de uma boa apologética bíblica. Precisa aprender a interpretar as Escrituras. Então, a partir dali, da escola de discipuladores, por exemplo, em nossa igreja, nós oferecemos uma escola bíblica de ministério. Ou seja, é uma formação continuada daqueles que já estão fazendo o básico, daqueles que já aprenderam o básico. Mas, além disso, nós estamos promovendo, por exemplo, agora, recentemente, um treinamento em aconselhamento bíblico para os pastores, presbíteros e suas respectivas esposas. Um treinamento que começou esse ano e vai durar 2 anos. Então, uma vez por mês, nós nos assentamos para apresentar princípios bíblicos e práticas de aconselhamento às pessoas. Você pode promover um encontro, por exemplo, trimestral com a sua liderança, com seus líderes de ministérios, com seus líderes de discipulado, de pequenos grupos. Às vezes não precisa fazer esses encontros semanais ou mensais, principalmente quando você tem toda a sua liderança em discipulado, em pequeno grupo de discipulado. Porque para nós aqui, em nossa igreja, é importante isso. É fundamental que aqueles que estão ocupando cargos e liderança na igreja, eles estejam em pequeno grupo de discipulado. Por quê? Porque é no pequeno grupo de discipulado que você potencializa um pastoreamento intenso e, além de intenso, contínuo. E contínuo. Então, você tem uma extensão do seu pastoreamento a partir do pequeno grupo de discipulado. Então, se você tem isso, se você tem a sua liderança semanalmente sendo pastoreada, o que acontece? Você não vai precisar fazer tantas reuniões e ocupar tanto as pessoas, ocupar tanto os seus líderes, porque para priorizar o discipulado. Então, em nossa igreja, nós não temos muitos eventos, muitos ativismos, muitas atividades no meio de semana para que os líderes, para que as pessoas que queiram envolver-se com a missão e o ministério da igreja possam priorizar a missão e o ministério.
para que elas possam dedicar um dia para serem discipuladas e um outro dia para discipular outros também. Então você pode fazer encontros trimestrais com a sua liderança para orar, para motivar, para estabelecer algumas diretrizes, estratégias, para ouvir testemunhos do que Deus está fazendo lá naquele ministério, daquele líder, ou no pequeno grupo de discipulado daquele líder. Agora, você pode promover uma conferência anual de liderança, por exemplo. Nós fazemos aqui em nossa igreja uma conferência anual de líderes, né? Trazemos uma pessoa de fora para poder ministrar e para exatamente sempre dar o norte, renovar as estratégias, a visão e os propósitos da igreja para a nossa liderança. Então é importante promover treinamento continuado. Agora, mais importante do que isso é salientar que liderar ou liderança não se aprende necessariamente na sala de aula, ouvindo palestras sobre como liderar um grupo, por exemplo. Como qualquer competência, liderança é aprendida liderando. E isso é um processo de receber instrução, de observar bons modelos, parâmetros, cumprir tarefas, receber feedback, retorno de como ele está se desenvolvendo, né? Vendo o outro fazer, repetindo o processo. A melhor maneira de ensinar alguém a liderar um pequeno grupo é ele vendo, participando de um pequeno grupo e vendo como é liderado. A melhor forma de ensinar alguém a orar é orando, ensinando. Ele precisa ver. Foi por isso que os discípulos pediram: Senhor, nós queremos que o Senhor nos ensine a orar, porque eles viram Jesus fazendo isso. Eles viram o tempo de intimidade que Jesus tinha com o Pai. E os discípulos precisam aprender também a ler, a estudar a Bíblia. E a melhor maneira é o exemplo, é o modelo. Liderança é assimilada e não ensinada. Liderança é muito mais do que competências. Ela é fruto de quem nós somos diante de Deus, o que nós compreendemos dele, como nós temos respondido ao seu Evangelho, quais são visto e tratado as outras pessoas, são nossas prioridades e paixões. Isso é liderança, é tudo que você é. Não é apenas uma performance, não é apenas uma aparência. Liderança cristã é aquilo que você é. Enfim, nosso ministério é tudo o que nós somos. Nossas crenças, nossos valores, nossas emoções, nossas experiências e o nosso comportamento. Então, o melhor treinamento de liderança é, portanto, o modelo de aprendizado, onde o treinador lidera um pequeno grupo de discipulado, com o líder em treinamento, sob os seus cuidados. O treinamento da liderança, querido, deve ser mais do que um curso intensivo de uma semana. Ele deve ter compromisso com o compartilhamento de tudo que você é e pensa em Cristo, em vez de apenas transmitir algumas técnicas de liderança. Mas eu queria terminar esse vídeo de hoje, já que eu falei muito para os pastores nesse vídeo, eu queria falar com as ovelhas, eu queria falar com os discípulos. Sem dúvida, querido, você que é membro de uma igreja, você que é um discípulo de Jesus, está sendo treinado pelo seu pastor. É lógico que o seu pastor precisa e deve ser a referência em discipulado, mas ele não pode fazer o ministério sozinho. É através da mútua cooperação de cada membro do corpo de Cristo que a igreja cresce. Por isso, cada membro da igreja precisa cooperar com o trabalho do seu pastor. E isso de maneira voluntária e alegre, como diz Hebreus 3,17, que eles precisam obedecer e submeter aos seus líderes, aos seus pastores, de uma maneira alegre, não constrangedora. Por isso, coloque-se à disposição do seu pastor.
Quando o seu pastor ou a equipe de liderança de sua igreja lhe convidar para ingressar no processo de treinamento e capacitação em discipulado bíblico, receba isso como um privilégio para a sua vida. Participe de um pequeno grupo de discipulado. Contribua com a edificação da sua igreja. Use os seus dons e talentos para servir aos outros. Seja um discípulo e faça discípulos. E seja continuamente treinado na obra do Senhor. Envolva-se naquilo que Deus está fazendo na terra, que é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E que Deus nos abençoe e que sejamos pastores discipuladores, líderes discipuladores e discípulos que fazem discípulos para a glória do Senhor.